Boa tarde a todos. Aos internautas que nos acompanham, com a presença de Deus, iniciaremos a terceira sessão extraordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidealco. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Presente. Isael Campos Barbosa. Presente. Sérgio Ventura, presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos. Presente. Farei a leitura de um trecho bíblico. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, os que nos acompanham online. Vou fazer um pequeno trecho bíblico, segundo Reis, capítulo 6, versículo 6. Eliseu faz flutuar o ferro do machado. Filho dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face, nós é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos-nos ali lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ireis com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor. E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus. Tentando voltou. Declaro aberto pois terceiro, alíneas A e M e artigo 163, inciso 3º do regimento interno dessa Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se manifestar. Está aprovado. A ata da segunda sessão extraordinária realizada no dia 26 de março de 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Careca, tá parando? Será que é normal? Tá, agora é o Siri, né? Eu parei, tá normal, eu parei, até aqui, agora é o Siri. Careca, tá travando o seu vídeo. Não tá saindo só voz. Dá uma verificada na internet, hein? Vou ler agora, tá bom? Mensagem justificativa do projeto de lei número 11 de 2021, de 30 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a possibilidade de adiantamento pelo Poder Executivo de feriados municipais por meio de decretos,
No período de pandemia, o governo do estado de São Paulo elaborou uma estratégia de retomada consciente das atividades por meio do Plano São Paulo e o decreto estadual número 64.994, de 28 de maio de 2020, com as suas alterações. Entre as medidas tomadas estão o controle das atividades privadas que geram aglomeração de pessoas no município, visando o achatamento de curva de infecções e a contenção dos óbitos por essa doença. Com efeito, se faz necessário que o poder público tenha maior autonomia para propor e executar medidas com essa finalidade. É importante ressaltar que os números de casos e mortes só aumentaram nos últimos dias em nosso município e os municípios circunvizinhos. Assim, a fim de garantir ao Poder Executivo formas de adotar medidas de gestão aptas a combater o difícil momento vivido por todos. O presente projeto de lei autoriza-nos a antecipar as datas dos feriados municipais, pelo exposto ante a relevância do interesse público de que se reveste a iniciativa. Submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval no sentido de transformá-lo em lei, solicitando ainda que sua apreciação se dê em regime de urgência, na forma disposta na Lei Orgânica do município. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração. Salto de Pirapora, 30 de março de 2021, Matheus Marum de Campos, prefeito municipal. Projeto de Lei número 11 de 2021, de 30 de março de 2021. Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para antecipar feriados municipais do ano de 2021 e 2022, em razão do estado de pandemia mundial causada pelo coronavírus e da outras providências. Matheus Marum de Campos, prefeito do município de Salto de Pirapora, estado de São Paulo, no uso das atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo a antecipar feriados municipais de 2021 e 2022, por meio de decreto, durante a atual emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, enquanto pendurarem as medidas impostas pelo Plano São Paulo do Governo Estadual. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Matheus Marum de Campos, prefeito municipal. O projeto de lei de número 011/2021 está em discussão. Peço a palavra, uso da palavra, presidente. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Valesca. Boa tarde, nobres vereadores, mesa diretora e a todos que estão acompanhando a gente aí via internet. Bom, só queria declarar para as pessoas, né, que a gente teve muita procura, acho que todos os vereadores passaram por isso, né, hoje especificamente, por conta desse decreto, e dizer assim que a gente está numa angústia muito grande também, né, porque toda decisão, toda escolha, ela implica numa renúncia, então não é fácil a gente tomar decisões que envolvem outras pessoas. E aí a gente fica sempre dividido, né? Fica entre a cruz e a espada, que eu acabei de comentar com os vereadores. A gente fica dividido, porque a gente entende, a gente não tem como ficar alheio à situação dos comerciantes, né? Da economia em geral. Parece que a hipocrisia da minha parte está falando, porque eu sou funcionária pública, vereadora, né? Então, mas eu tenho muitos familiares que dependem exclusivamente do comércio, né? Então, quando chega a gente um decreto desse, as pessoas questionam, né? Eu acho que a gente tem total responsabilidade. E o vereador, ele, lógico que tem uma parte, sim, né? Uma parte da responsabilidade, mas a gente tem que entender que mesmo o poder público, ele está tomando todas as ações que eles acham cabíveis, né? Através de estudos. Não é uma coisa que, por exemplo, o Matheus decidiu por conta própria. Não, aleatoriamente. Vou fazer esse decreto aí, pronto. Não é bem assim. Ele faz isso baseado em fatos, né? E teve em conversa com outros prefeitos, outros gestores também. Não é simples a decisão do Matheus, eu não queria estar na pele dele, porque é uma situação bem, bem complicada. Só que eu entendo perfeitamente, porque entre você escolher entre a vida, né, e a economia a gente consegue ainda recuperar. Eu tenho uma fé que a gente vai conseguir recuperar. O Brasil é forte, embora nós sofremos uma desigualdade social muito grande, mas a questão da vida, ela pode ser irreversível, que é o que está acontecendo. Muita gente morrendo, nunca chegamos na situação que a gente está.
no aumento da curva tão grande, né? Tudo bem aí, Careca? Então, eu queria deixar isso aí para os nossos, né, para os nossos comerciantes que estão aí apreensivos e dizer que a gente se sensibiliza com a situação deles, é óbvio, não tem como não sensibilizar. Mas entre escolher a vida e a economia, eu escolho a vida, então eu vou estar votando a favor. A gente não sabe se isso é uma medida assertiva, a gente não tem como saber, né? Tudo é novo para a gente. A pandemia é uma questão nova, embora que tenha aí já está um ano, né, acontecendo, foram tentados várias estratégias aí, né? O governo tentou fazer um isolamento vertical para não ter que prejudicar tanta economia. Em situações, em muitos lugares não funcionou. Temos o caso de Manaus aí, né, que tentaram tentar retomar a economia, inclusive com aulas, achando que estava funcionando a imunidade de rebanho, e a gente viu o que aconteceu, o caos que teve em Manaus, né? E de uma certa forma afeta a gente aqui também. Por quê? A variante de Manaus, por conta de alguns pacientes terem que ser remanejados para outras cidades, outros estados, a variante chegou até a gente. Sorocaba foi identificado 5 variantes do coronavírus, né? Que antes, normalmente, né, as pessoas que sofriam, que tinham agravamento, eram as pessoas mais idosas. Hoje a gente sabe que não. Então, a gente vota a favor desse projeto, né, que é o meu caso, que eu vou estar votando depois, por conta disso. Infelizmente, o Brasil, né, a questão econômica ainda é muito difícil, a gente não consegue nem comparar com outros países, não dá para comparar. Muitos países aí, eles utilizaram, né, a medida mais restritiva de circulação, que é o lockdown, que eu particularmente sou a favor, dependendo da situação. Mas lá eles têm uma estrutura financeira, econômica muito melhor que a nossa, né? Eles conseguem aí ajudar através de redução de tributos, linhas de crédito os comerciantes e as empresas. Então, mas hoje a nossa situação é muito grave. Eu tive até estudando a questão em Araraquara, foi decretado o lockdown, e a cidade de Araraquara, era considerada a cidade com menor letalidade, né? E dentro do Brasil, a terceira menor do Brasil. E no fim, eles, né, começaram a se relaxar um pouquinho, veio ao final de ano, tal, né, as festas, que todo mundo achou que ia achatar, que essa curva ia aumentar um pouquinho, só que lá aumentou de uma forma muito expressiva, né. E aí, o que aconteceu? Ele teve que decretar o lockdown, e lá funcionou, né, caiu em 58% a questão da letalidade, também de contaminação. Então, acho que todas as medidas que os poderes públicos vêm tomando tentando sanar essa dificuldade, que é a dificuldade de não ter leito, de ver pessoas morrendo, né, de não ter estrutura na saúde. Então, eu gostaria só de dizer isso para as pessoas entenderem que a gente não é que a gente é a favor do fechamento do comércio, não é isso. A gente é a favor da vida. Obrigado e tenham um bom dia a todos. Senhores vereadores, o projeto de lei número 011/2021 continua em discussão. Poderia fazer uso da palavra, presidente? Com a palavra, o excelentíssimo vereador Oreia. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras e público presente. Como disse a Valesca, eu também hoje fui procurado por bastante gente do comércio, quanto até de algumas empresas grandes da cidade, a respeito do decreto. Igual eu comentei com eles, tipo, a cidade está numa situação, não está legal, não só a Salto, como a região, e como São Paulo e Sorocaba seria fechado, seria uma grande possibilidade de um grande número de pessoas virem para cá. Algumas coisas que eu fui questionado sobre a respeito, assim, por exemplo, não adianta, por exemplo, a minha loja, um cliente falou assim para mim, né, tipo, um comerciante falou para mim assim, não adianta dispensar meus 5 funcionários, eles estão indo embora para casa, daí, tipo, o vizinho que vende a mesma coisa tá vendendo. Ele queria ter, tipo assim, por exemplo, vai ter algum tipo de fiscalização, alguma coisa assim, a respeito disso, no caso, né. E a outra questão, eu falei para ele, isso daí, tipo, vai de critério da pessoa, a gente estava conversando um pouco antes. É um pouco mais de consciência que, tipo, todo mundo abraçar a causa. Porque a gente vê a situação que está, a gente já está sabendo, né, como que está. Então, tipo, o Matheus, nesses últimos 15 dias, ele foi feliz na situação, tipo, todo mundo de um jeitinho de outro trabalhou, tanto quanto o salão, alguma coisa com horinha marcada, essas coisas. Não teve aquela implicância, igual tipo de fechar tudo. Ele deu o livre-arbítrio para o pessoal trabalhar. Então, tipo, esse feriado seriam 5 dias para
dar uma amenizada mesmo na situação para o pessoal criar a consciência do que está acontecendo. É só meu contestar isso daí mesmo. Senhores Obrigado. vereadores, o projeto de lei de número 011/2021 está em discussão. Continua em discussão. Senhor presidente, peço licença para o uso da palavra. Com a palavra, Boa tarde, o senhores. excelentíssimo vereador Neido Samuel. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora e o público que acompanha online. Eu conversei com o prefeito referente a e esse feriado aí antecipado. O prefeito está fazendo de tudo para querer salvar as vidas, para diminuir o aumento de casos na nossa cidade. Até onde já propus para ele, através de ofício, um colocamento de pulseira nas pessoas que está confirmada com Covid, né? Para poder identificar as pessoas, porque tem muitas pessoas andando para a rua, contaminada e transmitindo para as pessoas, até mesmo os parentes que não estão sabendo que o parente está contaminado, ele está indo visitar nas casas e acaba transmitindo, está aumentando os casos. Santa Casa não está suportando, não tem UTI em Sorocaba, onde que é o ponto de referência que sempre está apoiando nós, né? Até o prefeito Manga fez um posicionamento lá, avisando que para a região que não tem leito de UTI. E eu conversei com o prefeito, né, com o Matheus, e falei para ele, Matheus, são 5 dias, se a gente tiver uma reduzir o número de casos, beleza, vai ser um ótimo trabalho. Mas eu acho que, tipo, os comércios pequenos estão sendo fechados. O mercado aberto não vai estar resolvendo muita coisa. Porque eu fui no mercado ontem, o mercado do Paulistano, o mercado do São Roque, estava super lotado. Então, você vê que algumas restrições eles não estão tendo. Não está tendo uso de álcool na entrada, só está medindo a temperatura. E você vê, não tem tipo assim, no mercado do Fio eu fui para conferir, lá eles dão uma tempo para a pessoa, tem uma quantidade de pessoas só que pode entrar, um número de pessoas. Agora, nos outros supermercados, está entrando à vontade. Então, isso, o que vai acontecer? Tipo, comércio que vende bebê, né? Vende cerveja, vai estar fechado, o pequeno. O mercado vai estar aberto. A pessoa vai lá, agora vai ser proibido. Beleza. Mas vai ter a carne, aí vai ser entrega na casa. Uma pessoa já compra cerveja em outro local, ou em Sorocaba lá. Aqui está proibido, mas no mercado de Sorocaba não está. Compra cerveja lá, faz churrasco. Aí, o que acontece? Esse feriado, fora o pessoal de São Paulo, que veio aqui para achar que vai ficar até dia 11, aí tem mais o pessoal daqui de Salto, que trabalha em Sorocaba, não vai trabalhar, vai ficar em casa. Pensa o supermercado como que vai ser esses final de semana. Ficar super lotado. Então, se fosse para tomar uma medida assim, meio rígida, tinha que fazer o quê? Fechar os mercados também, fechar tudo. Falar a verdade, fechar tudo. Entendeu? Só deixar farmácia e posto de gasolina. Entendeu? Porque precisa abastecer para socorrer uma pessoa, levar no médico. Entendeu? Então, eu acho que deveria fechar o supermercado. O supermercado também deveria fechar. Falar, mas não, nunca a pessoa compra alimento. Não está avisando antes? Então, como avisa antes, a pessoa já se prepara. Entendeu? Como assistência social vai estar dando uma assistência para essas pessoas que não têm condições de baixa renda, então eles já vão estar assistidos, eles vão ficar esses 5 dias dentro de casa, ninguém pode sair. E uma coisa também que tem que ser feita é a limpeza naquela praça ali, na igreja matriz. Muito pessoal de idade fica parado ali, conversando ali, super lotado. Então, eu acho que se não der certo, esses 5 dias aqui, foi a antecipação desse feriado, eu acredito que não tem mais solução de ficar fechando os comércios. Isso aí não vai adiantar mais. Ficar fechando os comércios pequenos e parando tudo. Porque é 5 dias. Se continuar a aglomeração, pode parar. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Se aumentar os casos, não tem mais o que fazer. Vamos conviver com a doença e cada um se cuida. Né? Como diz, né, o velho ditado, sobrevive os mais fortes. E os cuidados, né, os que têm mais cuidado. Então, fica aí
o posicionamento referente a esse feriado antecipado. Não sou contra, sou a favor, mas eu achava que deveria fechar o supermercado grande também. Uma boa tarde a todos. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 011/2021 continua em discussão. Posso só fazer um complemento? Dá a palavra, presidente. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Braga. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Então, minha opinião é o seguinte, eu estou junto com o vereador Nem. Eu sou a favor, até antecipar o feriado, mas só que tem que fechar tudo. O mercado, eu trabalho no mercado, todo mundo sabe. O mercado lota. Não adianta. E vai vender cerveja, ninguém vai conseguir impedir. Eu trabalhei na Barreira, vai vir gente de São Paulo em peso, passado pela fora, e até com o vírus, que chegou, vinha gente de São Paulo aqui na Barreira, já contaminado. E não tinha o que fazer. Não tem lei para mandar embora. Então, eu entendo o prefeito, que ele quer... Estamos passando apuro, Santa Casa lotado. Vou dar um voto de confiança, por favor, mas só que tem que fechar tudo. Não pode deixar o comércio pequeno fechado e o grande aberto. É a minha opinião. Então, estou com o vereador Nem também, nessas partes. Só isso. Obrigado a todos. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 011/2021 continua em discussão. Posso fazer um complemento, presidente? Sim, vereadora, com a palavra a vereadora Valesca. Então, só complementando aí a fala dos demais vereadores, né, do Ney, do Braga e do Orelha, realmente essa questão da fiscalização é extremamente importante nesse momento, né? Só que a gente sabe que a demanda é muito grande para um número muito pequeno de fiscais. A fiscalização não dá conta, por isso que a gente precisa do apoio da população. A população tem o Disque Denúncia, que foi publicado no Facebook, acho que vai ser publicado de novo. Se vocês perceberem um tipo de aglomeração, uma coisa fora do decreto regular, tem que denunciar. A gente precisa da ajuda da população. Aí precisa, principalmente, da conscientização das pessoas. Eu vi muitos questionamentos de pessoas achando que essa barreira sanitária era para impedir a entrada, né, de turistas. E não é, gente. Ela é mais uma questão de conscientização, né, da população que chega aqui. Não pode, não existe lei que permita, né, que dê a liberdade do prefeito proibir a entrada de pessoas aqui. Não tem. Então, assim, é mais uma questão para tentar amenizar a situação, mas ela não vai impedir. Por isso que eu concordo com essa questão do supermercado também, porque acaba que o mercado, né, consegue trabalhar, mas aí esse pessoal que vem para chácaras, eles vêm se abastecer aqui nos mercados, dentro do município. E aí que dissemina o vírus. Então, eu concordo também com os demais, com o Cristiano, com o Sidney, né? Eu sei que é complicado, gente, eu estava até comentando que é complicado a gente ficar sem o mercado no final de semana, mas eu me recordo muito bem que há muitos anos atrás a gente não tinha mercado, é fechado aos domingos. Né, e a gente conseguia abastecer a casa, né, antes, né, se resguardava aí, para não passar necessidade no final de semana. Então, acho que tem que ser para todos. E eu recebi muitos esse final de semana, muita gente, muitas denúncias de gente reclamando de aglomerações, áreas de lazer. Eu até pedi para o Diego, né, que é o secretário de Negócios Jurídicos, passar para o pessoal da fiscalização, porque as áreas de lazer à noite ficam ligadas às luzes e fica a frequência normal. Tinha muitas crianças em algumas áreas de lazer que eu acompanhei, nas ruas tinha muita gente aglomerada, infelizmente, sem máscara, e o povo que podia estar colaborando com a situação, hoje, na verdade, o que a gente tem que cobrar? Cobrar uma conscientização do povo e cobrar a vacina, porque o que pode salvar a gente é a vacina. Como não chega a vacina, o que pode ser feito é a conscientização da população, não tem outro meio. É só isso, gente. Obrigada. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 011/2021 continua em discussão. Careca, presidente, pode dar a palavrinha aí? Com a palavra, o excelentíssimo vereador Zirda. E por que não pode haver diminuir o imposto dos comerciantes? Se não trabalha, não tem rendimento, paga menos. O que você acha? Então, Zirda, inclusive eu ia usar a palavra até para me tocar nesse assunto. Você foi muito feliz as suas palavras aí.
concordo plenamente com você que nosso executivo, ele elabore um meio aí para que seja isente, né, os comerciantes aí de alguma maneira, ou compense eles de alguma outra forma sobre os impostos. E claro também que a gente entende que esses comerciantes aí de pequeno porte que nós temos aqui na cidade aqui, eles dependem, né, daquilo dali. Muitos pagam aluguel, né? Inclusive, é que nem eu já falei várias vezes, daqui a pouco não vai morrer gente de pandemia, mas vai morrer de fome. Então a gente precisa, né, que o Matheus, com toda a sua competência, claro que ele vai achar uma solução para isso daí. Mas eu concordo plenamente com você. E também, dando continuidade no que a vereadora Valesca, o próprio Ney, o Braga, muito feliz nas palavras. Eu vou fazer até eu vou até postar depois um Face aqui que eu tive com o Matheus, fiz uma reunião com ele, exatamente, para que ele também feche os mercados, né? Porque, veja bem, a gente deixa o mercado aberto, vai dar um acúmulo de pessoas. Então, na verdade, que feche tudo, já que vai fechar como o decreto ainda não saiu, fecha tudo, fecha o mercado, deixa só o essencial mesmo, que é o posto de gasolina e a farmácia, no caso, né? E veja bem, eu acredito que no próprio mercado a gente temos, né, essa aglomeração. E eu acho que a gente também temos que fechar mercado também. Inclusive, não sei se vocês, vereadores, e quem não está nos ouvindo, a gente, infelizmente, batemos um recorde de última hora aí, de 3.780 mortes em 24 horas. Quer dizer que é muito, gente do céu, está aumentando muito. Então, vamos ser, assim, meio justo, né? Além de fechar os comércios pequenos de nossa cidade, que, sinceramente, meu ponto de vista, que me perdoe as autoridades maiores, mas o comércio de nossa cidade, ele não tem aglomeração. Ele não tem. Aglomeração, como? Mas nem dia normal não tem aglomeração, nem dia de pagamento. Se você entrar numa loja na nossa cidade aqui, ou aqui no Campo Largo, aqui, se você entrar, você vai ver no máximo 2 pessoas, 3, comprando uma coisinha. Então, ou fecha tudo, ou então não fecha ninguém, né? Concordo plenamente com os vereadores aí, e com os nossos comerciantes também, que, né, fecham os pequenos e deixam o supermercado aberto. Então, fecha tudo. Careca. Com a palavra, a vereadora Cleide. Então, eu também concordo, tem que fazer isso mesmo, fechar tudo. Só deixar o essencial, que é a farmácia e o posto de gasolina, tá? Só isso. Parabéns, Cleide. Então, vocês podem ver, para vocês verem, tem quem está nos ouvindo, né? Espero que esteja bastante gente ouvindo a sessão. Vocês também entendem que é a mesma coisa que nós, é unanimidade, todo mundo, né? Nós somos a favor, já que vai sair um decreto que feche tudo, feche mercado, feche tudo, menos posto de gasolina e uma farmácia, que é o essencial, que, né, que nem acho que foi o vereador Zirda que comentou, que o cara precisa abastecer para levar um ente querido no médico e a farmácia para comprar o medicamento. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Neito Emanuel. Queria só fazer uma colocação aqui, referente a algumas perguntas aí que os munícipes estavam falando referente a essa extraordinária que a gente vem fazendo. Essa aqui já está sendo a terceira extraordinária, né? E o pessoal está perguntando se a gente recebe alguma coisa a mais para fazer umas extraordinárias. Então, bem lembrando aqui que há muitos anos atrás houve algum problema na Câmara Municipal com algum dos presidentes da Câmara que passou, fazer umas extraordinárias e receber um valor. Então, eles foram notificados pelo Ministério Público, responderam o processo, e a partir daquele tempo para cá, nenhuma sessão extraordinária não tem fins lucrativos. Então, é uma sessão normal, extraordinária normal, não tem, nenhum vereador recebe nenhum valor a mais aqui do que o seu subsídio. Beleza? Só para deixar bem claro aí. Senhores vereadores,
O projeto de lei de número 011/2021 continua em discussão. Presidente, peço licença para o uso da palavra, por gentileza. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Cirilo Gás. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhores vereadores, ao presidente, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu quero deixar bem claro aqui para a população de Salto de Pirapora que concordo plenamente com a palavra dos senhores vereadores. Inclusive, nós temos que já entrar em contato diretamente com o prefeito para solucionar esse problema dos supermercados. Porque, querendo ou não, as pessoas que estão vindo ficar os finais de semana aqui, nos bairros rurais, elas vão ir até o supermercado. E provavelmente aparecer algumas pessoas que estejam contaminadas, isso disseminará a doença para a população. Lembrando que a nossa Santa Casa, como já foi dita, já está com 100% da ocupação dos leitos. Quem acompanha o nosso amigo e prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, ele já deixou bem claro que está superlotado, não tem UTI para ninguém. Então, eu acredito que a vida vale muito mais do que, vamos dizer assim, o dinheiro, né? Então, eu acredito também e peço desde já para a população que tenha consciência, porque muitos, por causa dessas pessoas que não têm consciência alguma, né, acabam prejudicando aquelas que têm consciência. Então, portanto, que as pessoas, principalmente aqueles que não se importam com essa doença, né, porque eu converso com muita gente e muitos não acreditam. Então, olha, essas pessoas que pensem nas demais, porque aquele que tem o seu ente querido na família, que chega a falecer, ela sabe qual é a situação de uma doença dessas. Então, eu acredito que não só o poder público, mas as pessoas têm que colaborar também. Esse é o recado que eu quero dar à população de Salto de Pirapora e que vamos conversar com o prefeito para que já complemente nesse decreto que feche os supermercados, porque senão não vai adiantar absolutamente nada. Nada. E a colaboração, principalmente da população, né? Porque muitas pessoas acabam julgando o poder público, mas a culpa também é da população por não colaborar. Então, portanto, que a população colabore também para que isso venha, né, apaziguar um pouco essa situação que nós estamos atravessando. A gente sabe que é difícil, não só para aquele de baixa renda, como de alta renda, para todos está sendo prejudicado isso. Então, que venha a cooperação de todos. É isso que eu queria passar um recado e vamos sim, acredito que todos nós, vereadores, temos que entrar em contato com o prefeito para que feche os supermercados. Um abraço e olha, eu conto com o apoio de todos aí. Rodolfo. Careca. Não está saindo, está desligado o seu microfone, careca. Perdão, com a palavra, o excelentíssimo vereador Zirda. Rodoaldo. Pode falar, Zirda. Seu microfone está desligado. Ô Zirda, tá desligado o seu microfone, liga aí. Acho que travou a internet dele, gente. Ele tá parado, que nem uma estátua lá, deve ter parado mesmo a internet dele. Senhores vereadores, acho que a internet do vereador... Ah, voltou. Fala, Zirda. Tá ruim a internet, cara. Pode falar, vereador. Não, tranquilo, para mim tá sossegado. Não tô ouvindo ninguém aí, cara. Tá difícil ouvir o pessoal aí.
Senhores vereadores, o projeto de lei de número 011/2021 continua em discussão. O de lei de número 011/2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Projeto de lei de número 011/2021 está aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a terceira sessão extraordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes e dos internautas que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Pessoal, Boa tarde, fiquem com Deus, deixa eu tá? perguntar uma coisa para vocês.